Olá pessoal, nessa aula nós vamos tratar das concessões e serviços públicos, fazendo uma comparação entre a concessão comum e a concessão especial, que é denominada de parceria público-privada, PPP. Vamos fazer uma comparação entre as concessões da Lei 8987/95, concessões comuns, e de outro lado as concessões especiais, as parcerias público-privadas, tratadas na Lei 11.079/2004. Vamos ao primeiro slide? Bom, a primeira diferença entre essas concessões se refere à contraprestação do parceiro público. Na concessão comum, a Lei 8987/95, ela prevê como principal forma de remuneração da concessionária a tarifa. E a tarifa é o valor pago pelo usuário do serviço público pelo serviço que foi utilizado. Naturalmente, não há ali uma vedação em relação a outras fontes de receita. Ao contrário, a Lei 8987 permite receitas alternativas à tarifa. E há um certo consenso hoje, e na prática isso tem acontecido, de que o poder público pode, ao lado da tarifa na concessão comum, o poder público pode também injetar recursos do orçamento para eventualmente garantir modicidade tarifária, para se fazer eventual reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. O Estado ele poderia injetar também dinheiro do orçamento, mas é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Voltando ao slide, na parceria público-privada, por sua vez, na concessão especial, é obrigatória essa contraprestação do parceiro público para a concessionária, para o parceiro privado. O artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 11.079/2004, diz que não é a parceria público-privada a concessão de serviços públicos que não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público, Estado, ao parceiro privado, concessionária. Então, contrário senso, para ser parceria público-privada tem que haver pecúnia, dinheiro do orçamento do Estado para a concessionária. É uma característica fundamental das PPPs. Lembrando que a PPP patrocinada, além do orçamento, vai ter a tarifa. E na PPP administrativa, nós não temos tarifa. E ao lado do orçamento, temos ainda outras formas de contraprestação por parte do poder público que estão ali elencadas no artigo 6º da mesma Lei 11.079/2004. A segunda diferença se refere ao risco do contrato, ao risco do negócio jurídico. Vamos aqui ao slide. Bom, na concessão comum, o artigo 2º da Lei 8987 estabelece que o risco ordinário da concessão é do concessionário. A lei diz que a concessionária vai prestar o serviço público por sua conta e risco. Então, se houver algum erro de cálculo por parte da concessionária ou algum evento imputável à concessionária, é ela que vai assumir o risco por tal evento. Lembrando apenas que na concessão comum, a concessionária assume o risco ordinário do negócio, mas ela não assume riscos extraordinários, caso fortuito, força maior, etc. Nesses casos extraordinários, a solução vai se dar sem culpa da concessionária. Na concessão especial PPP, a grande novidade, uma das grandes novidades da Lei 11.079 foi essa: a lei estabelece uma repartição objetiva dos riscos ordinários e extraordinários. Então a lei remete ao próprio contrato de PPP, e isso vai ser um anexo do contrato, uma matriz de riscos, a definição de quais riscos serão assumidos pelo Estado e quais riscos serão assumidos pela concessionária. O importante é que no contrato de PPP se faça uma divisão clara, objetiva de riscos. A lei não diz divisão 50%, 50% necessariamente. A lei só diz que a divisão tem que ser objetiva, clara. E quem vai definir isso? Na prática, o Estado, quando fizer a minuta do contrato de PPP. Outra diferença se refere ao prazo. Em relação ao prazo, a concessão comum, a lei não define um prazo máximo ou mínimo. O que a lei estabelece, a Lei 8987, é que o contrato de concessão comum tem que ter um prazo determinado, como qualquer contrato administrativo, mas não diz qual é esse prazo. Então, na prática, cada ente federado vai acabar definindo um prazo máximo para as suas concessões comuns. É importante só dizer aqui que não se aplica aqui a lógica do prazo anual, do prazo máximo de um ano, que é retirada essa lógica, né, do artigo 57 da Lei 8666/93. Porque a lógica lá do prazo anual para os contratos administrativos em geral é uma lógica que decorre do orçamento.
Se o Estado vai fazer um contrato e vai usar o orçamento para pagar o contratado, e se o orçamento é anual, o prazo do contrato tem que ficar atrelado a esse orçamento em regra. Então, o prazo máximo é de 1 ano em regra. Nas concessões comuns, isso não se aplica, porque na concessão comum, a regra é a tarifa do usuário e não o orçamento do Estado. Para a PPP, para a concessão especial, a Lei 11.079 estabelece um prazo mínimo de 5 anos e um prazo máximo de 35 anos no artigo 5º, inciso 1. Então, prazo mínimo 5 anos, prazo máximo 35 anos, já incluída nesse prazo máximo eventual prorrogação. Então, não cabe contrato de PPP com prazo de 4 anos, 3 anos, não cabe contrato de PPP com prazo de 40 anos, é entre 5 e 35 anos. Uma outra diferença aqui em relação ao objeto, na concessão comum, aqui no slide, nós temos como objeto da concessão prestação de serviços públicos. Na parceria público-privado, o objeto é um pouco mais amplo, porque além de serviços públicos, podem ser prestados também serviços administrativos. Lembrando aqui que a PPP pode ser patrocinada ou PPP administrativa. Na PPP patrocinada, serviço público. Na PPP administrativa, pode ser serviço público ou serviço administrativo, ou atividades privadas prestadas ao Estado. Essas características aparecem no artigo 2º da lei da PPP. Bom, então, nós fechamos aqui essas diferenciações entre concessão comum e concessão especial. Espero que tenham gostado dessas dicas. Evidentemente que existiriam outras diferenças em relação a essas concessões. Eu pretendi apenas destacar aquelas que são as principais diferenças. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.